Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cultivar Orquídeas é Fácil. E hoje nós vamos começar uma série para falar sobre cimbídio. Vem comigo! Pois bem, de onde vem a palavra cymbidium, que é desta flor? A palavra cymbidium tem que ser dividida em duas partes: cymba, que significa barco, e idium, que é um sufixo diminutivo da palavra. Então nós teríamos barquinho ou pequeno barco. De onde saiu isso? Bem, quem descobriu percebeu aqui no labelo, e eu já vou mostrar pertinho para vocês, que ele tem o formato de uma gôndola veneziana, lá de Veneza. Vamos ver como é que é esse labelo? Pois bem, essa forma do labelo que vocês estão percebendo é da onde saiu o pequeno barco, das gôndolas venezianas. Eu acredito que o descobridor tenha visto isso aqui assim, ó, desta forma. Pode ser, né? Pois é, quem descobriu o gênero Cymbidium e nomeou-o como Cymbidium é um botânico, um botânico sueco chamado Olof Peter Schwartz, tá? Que ele nasceu lá no dia, veja bem, no dia 21 de setembro de 1760 e faleceu em 1818 no dia 19 de setembro. Então, com 56 anos, uma pessoa bastante jovem, tá? Dentre as várias descobertas que ele fez, ele denominou mais de 50 novos gêneros para a botânica. E a sua biblioteca de plantas, né, as suas essicatas, estão hoje no Museu de História Natural da Suécia, onde tem mais de 6.000 exemplares de plantas acondicionadas, descritas por este impressionante botânico. Ele foi o primeiro taxonomista de orquídeas também, onde ele fez as primeiras chaves de taxonomia para dizer o que é um cimbídio, o que é uma catleia, o que é um epidendrum, etc. Veja como uma pessoa estudava muito bem, né? Por isso que eu sempre falo, estudar é extremamente importante. O cimbídio foi descrito em 1799, então há 222 anos atrás, mais ou menos. Tem cerca de 50 espécies que estão em uma faixa apenas, né? Eles se encontram lá na Índia, Japão, China, Malásia, Austrália, e eles podem ser cultivados, ou eles nascem, né? Melhor dizendo, naturalmente, desde o nível do mar até cerca de 2.800 metros de altitude. E muito interessante é que são de climas temperados, tá? Por isso que o cimbídio precisa de dias quentes, relativamente quentes, e noites frias, para ele florescer bem. Mas o mais importante do cimbídio é que ele tenha um clima de subtropical a temperado, ou seja, com estações bem definidas do ano, que é verão, inverno, primavera e outono, tá? Essas plantas também, como a maioria de vocês talvez imaginem, elas só cresçam na terra, né? São terrestres? Não, elas não são não. Nós temos cimbídios epífitas, que nascem nas árvores, e eu vou mostrar para vocês um deles aqui. Nós temos os cimbídios rupícolas, que nascem no meio das rochas, que eu também tenho uma das espécies, e as terrestres, que nascem, logicamente, no solo. Mas não é esse solo parecido com o nosso aqui. São solos diferentes, dentro de florestas, em partes bem sombreadas, outros não tão bem sombreadas, né? Resiste muito bem a frio. Na literatura se tem um frio aí até menos 5 graus, ele é bem resistente, e o calor acima de 30 graus já começa a ser prejudicial para o cimbídio. Então ele tem uma amplitude térmica de uns 35 graus. Bem, como eu estava falando para vocês, dessas 50 espécies, nós temos algumas aqui. Devoniano tem uma folha
mais larga, é uma planta mais compacta, é pendente. O Eburneum só dá uma ou duas flores brancas, né? Esse que está com semente. Esse aqui é o Atro purpureum, é uma planta da Malásia, tem umas folhas mais duras e estreitas, uma folha bem grossa, coriácea, né? Depois nós temos aqui o Aloifolium, também são folhas coriáceas, mas são mais largas, a forma da flor também é bem diferente. E por último aqui o Madidum, que é uma planta epífita da Austrália, que nasce sobre os eucaliptos e outras plantas de espécies que tem lá. De qualquer forma, o que acontece dessas 50 espécies, nós temos hoje pelo menos umas 10.000 formas de cimbidio diferentes. Muitas registradas, ó, uma laranjadinha, e coisas novas que a gente vai fazendo aqui. Bem, como você está assistindo e já viu uma parte teórica do que é um cimbidium, e já viu algumas plantas maiores que a gente tem aqui, este vídeo de hoje eu vou lhe explicar a maneira correta de se plantar uma muda. Esta muda aqui é de um Dorothy, um cimbidio pendente. Vem comigo, nós vamos na outra estufa e nós vamos plantar algumas mudas e mostrar para vocês a forma correta, o tamanho do vaso, e vamos falar também sobre adubação e irrigação. Vamos lá? Estamos aqui para plantar agora, replantar, né, este cimbidio aqui e este cimbidio. Tá? Mas primeiro eu vou plantar este cimbidio aqui no vaso grande e vou aproveitar este vaso para plantar esse cimbidio pequeno. Ou este vaso aqui. Vou mostrar para vocês. Vem comigo bem pertinho aqui. Bem, vamos fazer de conta que você comprou, adquiriu uma muda, a muda cresceu ou adquiriu desse tamanho. Este é o ponto para trocar por um vaso definitivo de cimbidio. Veja a diferença aqui que ela tem, 2 dedos mais ou menos. Então como é que você vai fazer? A gente pega, dá umas pancadinhas, às vezes. Olha que beleza de raiz, olha que lindo. E você vai colocar aqui no vaso, para ver como é que fica a diferença, a altura, tal. Bem, como eu não uso pedra embaixo, questão de peso, coloquei um pouco de substrato e agora nós vamos plantar da forma correta. Veja aqui, o cimbidio estava um pouco mais abaixo da linha do vaso e foi coberto. Esse novo pseudobulbo e até os outros ficaram cobertos. Isso aqui, gente, é importante, pois as novas raízes queimam se elas estiverem ao sol ou se elas estiverem assim, ó. Vou plantar de novo para você ver. Agora a forma errada, aquela que você não deve fazer. É até difícil eu plantar a forma errada. Se você deixar o seu cimbidio assim, desta forma, ele vai queimar essas raízes. E com o passar do tempo, o cimbidio tem bastante raiz, ele vai empurrar essa planta para fora. E ela vai ficar muito mal plantada e vai ficar horrível no vaso. Então essa forma não é correta. Agora, novamente na forma correta, com os pseudobulbos cobertos pelo substrato, o pseudobulbo que está em crescimento para o meio do vaso, e essa planta está prontinha para florescer ano que vem. Eu vou pegar um outro vaso agora, que é este vasinho pequeno aqui. Veja, quando foi plantado, provavelmente foi plantado um pouquinho errado, e a planta está para fora, ó. Ela não cresce direito. Então a primeira coisa que você vai fazer é testar. Vamos colocar neste vaso ou vamos colocar neste vaso aqui. Tá? Os dois são quase iguais, ó. Só que aqui neste vaso pequeno a planta vai ficar melhor. Então eu vou plantar para você ver.
Mesma coisa, apertou, tirou, olha que raiz bonita. Este aqui se coloca no meio, tá? Porque você não sabe qual lado que vai sair os pseudobulbos ainda. A mesma coisa, a gente cobre o vaso, cobre o pseudobulbo, tá? Vocês podem observar que não tem terra aqui, é o substrato, casca de pinos, carvão e alguma coisa de macadâmia ainda. Mas casca de pinos e carvão é o suficiente. Quando este vaso crescer, essa muda crescer, ela vai para cá, para esse vaso maior. Viu como é fácil? Bem, eu desplantei este vaso para mostrar para vocês uma coisa importante, tá? O jeito que saiu daqui, caiu o substrato, tá? Eu não tirei o substrato, ele simplesmente caiu. Se você começar a querer ajeitar essas raízes, o que vai acontecer? Você vai acabar quebrando essas raízes e causando injúrias. A mesma coisa é querer lavar a raiz, tá? Veja bem, agora para colocar aqui dentro, ela ainda serve, ó, não quebrou a raiz. Mas quanto mais você mexe, mais você vai causando problemas. Aqui, por exemplo, já quebrou a coifa da raiz. Essa raiz já parou de crescer, não cresce mais. Então, lembre-se, tirou do potinho, coloque num potinho maior, no meio do vaso, substrato, e está pronto. Aqui a gente não usa terra, de forma nenhuma, somente substrato. Bem, vocês viram como a gente planta um vaso, uma muda pequena, e num vaso definitivo. Eu vou tirar novamente aqui, para explicar uma coisa muito importante. Nosso substrato não tem terra. Se tivesse terra, essas raízes acabam entupindo e é prejudicial à orquídea. Ela vai acabar morrendo, tá? Mesmo sendo uma planta, entre aspas, terrestre, tá? O nosso solo, as partículas do solo são muito pequenas, elas vão entrar nas raízes e vão entupir as raízes. Então evite ao máximo o uso de terra vegetal, terra de mato. Não faça isso. Use substrato, é muito mais simples, mais fácil de usar, muito mais limpo. E a planta cresce muito bem. Se você quiser misturar até um pouco de pedra brita e, sim, colocar pedra brita aqui no fundo, uns 2 dedos, para o vaso ficar mais equilibrado, não tem problema nenhum. Mas veja bem, com terra você não vai ter belas raízes assim. Essa é uma das dicas. Bem, depois que você já procedeu o plantio, não esqueça de anotar o nome da planta, o código ou de quem você comprou, da forma que você faz na sua casa. Tá? Esse aqui está identificadinho. Muito importante nesta fase é a adubação. Aqui é adubo de crescimento e de raiz. Nós usamos aqui 30-10-10 ou 25-5, que é um adubo de crescimento, e o mais raiz, 11-40-11, durante toda a fase deste vaso, desta muda, até ela chegar no vaso definitivo. Por que isso? Porque eu preciso fazer com que essa muda cresça de folhas e de raízes. Essa é uma característica interessante do Cymbidium. A massa vegetal aérea é equivalente à massa de raiz. Então nós temos que dar, a priori, para essa planta, uma forma de crescer. É igual criança. Leite materno, papinha, mamadeira e assim por diante. Você não vai colocar churrasco e feijoada para uma criança recém-nascida. Aqui é a mesma coisa. A planta está crescendo e nós temos que colocar adubo para fazer folha, que é o adubo de crescimento, e mais raiz. Quanto mais folhas a planta tiver e maior a quantidade de raízes, mais fotossíntese ela faz, mais absorve água, mais cresce e vai florescer mais rápido, talvez sim, mas o mais importante, vai florescer muito bem e formar uma planta muito boa. Eu vou deixar aqui colocado o nome dos adubos, a fórmula dos 2 adubos que a gente utiliza.
nós utilizamos desde o primeiro dia que sai da bandeja até vir aqui. Em torno de 2 anos, só essa adubação. Crescimento mais raiz, crescimento mais raiz, intercalados. Bem, uma outra coisa muito importante, eu falei para vocês das adubações. A adubação aqui é só química. Eu não uso nenhum tipo de adubo orgânico. E para vocês saberem o porquê, basta ir no card aqui de cima de adubação. Água, gente, é muito importante. Cimbídio gosta de água, mas não gosta de ficar molhado. Tá? Irrigação também é um fator que a gente faz com toda a parcimônia. A gente utiliza a água na medida que a planta necessita. Também tem um card sobre irrigação. Mas, falando exclusivamente de cimbídio, nesse tipo de substrato, no verão você pode irrigar um dia sim, o outro não. Um dia sim, o outro não. Se, claro, se a sua planta não estiver lá fora. Se ela pega a chuva, você não irriga. E fazer adubação a quinzenal. Tá? Pode usar também um adubo de dissolução lenta, mas neste porte eu não recomendo muito não. Mas é o de crescimento. Água bem irrigada, primavera e verão. Saiu do inverno, irriga bem a planta. Chega no outono, uma vez por semana, às vezes 2, depende o outono, né, de cada um. E no inverno, só na medida necessária. Tá? Aqui a gente aduba e irriga no inverno, dependendo das condições climáticas. No ano passado, nós ficamos 20 dias sem irrigar nenhuma planta e mais de 30 dias sem nenhuma adubação, justamente por causa do frio. Irrigar a planta e no outro dia ter um frio abaixo de 0 ou 0 grau vai congelar a sua planta. Adubo e água, o cimbídio gosta muito, mas você tem que usar corretamente. Use bem a água, primavera e verão, repetindo para você, bem irrigadinho, bem adubado, é claro. Então a cada 15 dias, vai chegando no outono, você espaça a água e espaça a adubação. Em vez de fazer a cada 15 dias, faz a cada 20. E no inverno você irriga uma vez por semana, mais ou menos, ou 10 dias, e faz essa adubação a cada 30 dias. Vai funcionar muito bem para esse tamanho. No próximo vídeo nós vamos falar plantas deste tamanho aqui. Bem, este foi o vídeo de hoje. Nós falamos sobre o cimbídio, primeira parte teórica, e falar sobre as mudas. Nos próximos vídeos de cimbídio nós vamos falar sobre plantas adultas, fazendo touceiras, estaqueando o porquê que as plantas perdem as suas flores, né? O abortamento de flores e algumas outras coisinhas interessantes que a gente vai conversar. Se você gostou do vídeo, vai ali embaixo e deixa um like. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e comente à vontade. Na medida do possível, eu vou responder todas as questões. Até lá, um grande abraço. Fique com Deus.